Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Entendendo a Obsessão de hoje. E hoje nós vamos falar sobre obsessão simbiótica. O processo simbiótico em si, ele é marcado pela dependência recíproca dos espíritos envolvidos, os quais, em regime de trocas, desenvolvem um tipo de associação que tanto pode ser útil ou não, como sobejam exemplos no reino vegetal. A simbiose representa um ajuntamento, de espíritos, eles ficam próximos, como que trocando vibrações o tempo todo. Como ele diz aqui, pode ser bom, pode ser mal. E no reino vegetal tem muito disso, essas simbioses. Quando a gente chega no homem, a gente tem que começar a se libertar disso. Por quê? Porque nós somos seres individuais. Somos seres que precisam crescer naturalmente para Deus. E esse crescimento, esse caminho, ele é individual. Então, se a pessoa fica muito dependente da outra, ele não atinge a sua individualidade, porque ele divide com a outra o seu processo, os seus crescimentos, as suas frequências. Então, isso é simbiose. Na dimensão nominal, com o desenvolvimento do pensamento contínuo, tal processo surge mais especializado e sensível. As trocas já são sobretudo de natureza mental, envolvendo conteúdos cuja complexidade guarda proporção com as diferenças evolutivas individuais. Isso que nós estamos falando, Então vai ficar diferente. Eu penso de um jeito, a outra pessoa pensa de outro jeito, mas a gente está muito junto. A gente está ligado, está unido mentalmente. Será que isso é válido? Vamos ver o que André Luiz diz. Olha, designa essas operações de pensamento de forças psíquicas como sendo de mentossíntese, porque baseadas na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. A gente encontra isso no livro Evolução em Dois Mundos. Bom, a simbiose entre espíritos, principalmente entre os desencarnados e encarnados, é, infelizmente, ocorrência comum, aglutinando almas fracas, amedrontadas, ignorantes ou egoístas, a outras, também carentes ou desprevenidas, em processo que não só resulta em atraso na evolução, como pode produzir consequências significativamente danosas para as partes, tendo-se em vista que é suscetível de chegar a um estado de soldadura perispirítica gravemente comprometedor. Sabe, quando a gente, não estou dizendo que seja isso, mas sabe que siameses, aqueles espíritos que nascem grudados um no outro, no corpo físico, Então a simbiose é isso. Você fica grudado, na outra pessoa. Então você partilha as suas ideias, as suas emoções com outra pessoa que também partilha com você muito próximo. E ambos não conseguem viver sozinhos. São frágeis, como diz aqui, São amedrontados, são ignorantes, têm medo da vida, essa vida complicada, perigosa, que a gente está aí nela. Sim, a vida é isso tudo mesmo, mas é a gente que faz ela ser assim. Então, se o mundo está ruim, se as sociedades estão deprimentes, Mas é quem faz isso é o ser social. Então eu faço e depois fico com medo. Isso tudo a gente precisa de compreender, porque nós somos copartícipes naturais do estado do bem e do mal social. Então, se eu fiz o mal, eu tenho que agora encarar isso aí e resolver isso aí. Não tem que ficar
me grudando em ninguém para resolver porque eu estou com medo. Sabe aquela criança que fica agarrada na saia da mãe, com medo, não sei de quê? E aí a gente vai fazendo essas coisas. Aí é que ele fala que soldadura perispirítica, ou seja, é como se eles ficassem grudados e soldados um no outro. Não, não vale a pena, né, meu amigo, minha amiga, nem pensar nisso. O processo obsessivo simbiótico é dos mais perniciosos e também de mais difícil solução, devido à interdependência psíquica que se estabelece entre as mentes envolvidas em regime de franca adesão e cumplicidade. Então, os dois vão fazer o efeito que os dois chegam à conclusão que é bom. Então, se eles acham que é bom fazer o bem, vão fazer o bem, mas esse bem aí não pode ser feito na sua integridade, porque o bem ele liberta, né? O bem está ligado ao amor e o amor liberta. Então não tem como você fazer o bem no processo de simbiose, porque você está preso, você está jungido, soldado, sabe? Então é preciso ver assim, se você tem essa presença na sua vida de uma pessoa que você não solta de jeito nenhum, sabe? Às vezes a gente vê isso muito em relação de pai, filho, mãe, filho, namorados, né? Que se até mata, né? Por causa dessa situação. Ele começa a namorar, encontra uma outra pessoa, começa a namorar, e dali a pouco ele vai se jungindo àquela pessoa, como se sem aquela pessoa ele não vivesse, ele não tinha vida. E aquela pessoa, às vezes ela não quer isso, e ela se liberta. O que ele faz? Ele pode chegar e matar, com medo dela se aproximar de outra pessoa e ele ficar cada vez mais fragilizado. Então, esses crimes passionais que a gente observa aí, via de regra, se não são vinganças, que pode ser vingança, mas são essas soldaduras perispiríticas, que a pessoa não deixa o outro, cada um tem que caminhar, sabe? Deus não criou ninguém jungido um no outro, cada um caminha, cada um tem a sua etapa, cada um tem o seu destino. É isso que nós temos que começar a pensar, sabe, gente? A doutrina espírita ela é muito lógica, é muito justa. Nós não podemos ficar encarcerados em ideias retrógradas que seres aí pregam na televisão, nos jornais, nos livros. Tem tanto livro bom, né? Tantas ideias boas, que um livro é uma ideia colocada por alguém, né? Então tem tantas ideias boas, né? Mas também tem ideias muito perigosas que às vezes a gente aceita com tranquilidade, né? Tem o Dr. Odilon Fernandes, né? Que é um espírito, então, pela mediunidade do Carlos Bacelli, ele vai dizer o seguinte, olha, temos acompanhado casos nos quais o obsessor e o obsidiado permanecem tão interligados no processo simbiótico, a uni-los, que não suportam a separação à maneira de chifópagos, que renasce com este ou aquele órgão em comum, né? Está no livro Mediunidade e Obsessão, do Bacelli. Então vejam vocês, que coisa complexa que é isso, né? Nós precisamos aprender a libertar, sabe, meus amigos, minhas amigas? Nós estamos estudando Espiritismo para uma libertação, mas uma libertação consciente. Não é liberdade para fazer coisas erradas, a liberdade com responsabilidade. Então, quando eu não consigo isso, eu começo a fazer coisas erradas ou então me aglutinar com alguém, me jungir a alguém para que juntos, quem sabe, a gente possa fazer alguma coisa. E quando isso, só prejudica. Só prejudica. Eu vou explicar para vocês uma coisa séria, que é a circulação das energias em nós. Cada espírito, cada um de nós tem um quanto energético necessário ao nosso corpo e à nossa vida aqui no plano físico. Cada um de nós tem isso. Se fosse possível medir esse quanto energético, a gente observaria que cada um é diferente do outro. Porque cada um tem órgãos com pesos tais, né? Com pensamentos que influenciam de formas diferentes. Então, essa conexão do duplo etérico com o corpo físico via as energias, elas chegam na medida exata que o espírito precisa, tendo em vista que tem aí o fluido vital também, que organiza essas energias
recebe mais energias e os chakras vão distribuindo, vão recebendo e distribuindo essas energias. Então, cada um tem o seu peso energético necessário. E aí a gente vive, né? Eu tenho filhos, eu tenho filha, cada um está vivendo a sua vida, eu estou vivendo a minha e somos amigos. Mas respeitando a posição, né? Cada um respeita a posição do outro. A gente não está jungido. Agora, se eu fico jungido, o que acontece? Eu vou mandar energia minha para o outro manda energia para mim, que nem sempre encaixam. Nem sempre encaixam. Nem sempre faz um todo. Então fica uma coisa meio estrangulada energeticamente, o que faz com que as pessoas não sentem a felicidade, não sentem a sua integridade. Então são espíritos, muitas vezes, não só debilitados mentalmente, né, espiritualmente, mas também que não tem mais o ser em si. Ele perde isso, porque está muito ligado com o outro. Então, qual que é o ser em si ali? Não se sabe. É uma mistura. É uma mistura mental. Só os espíritos superiores sabem isso. A medicina aqui ainda não chegou a esse ponto, mas os espíritos superiores sabem. Aquele quanto energético que um manda para o outro, né? E o quanto aquilo é prejudicial a ambos. Sabe, a simbiose é muito séria. Se você gosta de uma pessoa, goste, mas dê liberdade a essa pessoa. Essa pessoa não te pertence, né? Ela não te pertence. Essa pessoa tem todo o andamento, tem toda a fita filogenética dela, tem todo o DNA dela, tem tudo aquilo que ela construiu ao longo da sua evolução desde que saiu de Deus. Então ninguém tem o direito de entrar num campo desse e tomar conta, e nem permitir que alguém faça isso com ele. Então simbiose é pernicioso a beça. Então trata-se, como se vê, de uma relação sintônica a configurar intrincado processo de interdependência, de mútua adesão, que algumas vezes mais parece uma espécie de obsessão recíproca, como denominam alguns autores, né? O próprio André Luiz fala isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Esses dramas obsessivos, na maioria das vezes, como mostram os inúmeros relatos presentes na literatura espírita, só se resolvem pela reencarnação conjunta. Aí que entra a explicação dos chipófagos, siameses, né? Esses espíritos que nascem jungidos um ao outro. Aquela convivência no corpo físico para eles vai ser tão ruim, que eles vão começar a entender que precisam da libertação. Às vezes, né, a medicina consegue separá-los, né, fazer uma separação e tudo, dependendo ali do estado, né, dependendo da situação existente entre aqueles dois, a medicina consegue separar. Mas e como é que fica essa separação? Meu amigo, minha amiga, veja bem, a sua mente é uma coisa poderosa, poderosíssima, dentro do seu nível de evolução. Então você pode realizar o que você quiser. Ela te dá essa possibilidade. Isso é uma obra divina em nós. Mas é preciso saber que eu tenho limites. Eu tenho que obedecer os limites. Então não basta eu sair pensando, desejando e fazendo. Eu preciso muito me estruturar dentro do Evangelho de Jesus para que eu faça aquilo que realmente seja útil para mim e para o meu mundo de relações. Então, se eu sou pai ou mãe, tenho filhos, ok, eu tenho que ter cuidados com os meus filhos. Eu tenho que dar para eles o quê? O alimento, a escola, né? O vestuário, eu tenho que dar tudo isso para eles. Mas eu tenho que dar também a liberdade para eles. Quando nasce uma criança, os pais deveriam observar bastante essa criança para ver o que ela traz. Aí você fala assim, ninguém traz bula, né, ou instruções. Traz sim. É só observar o seu filho, a sua filha, que eles vão dizendo gradativamente o que eles querem e como eles vão conseguir interagir com o mundo atual, sabe? Então não precisa ficar grudando, sabe, fazendo aquelas coisas ruins, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que prende e amedronta as pessoas. Então simbiose parte disso.
de medo, né? de fragilidades espirituais. Guardemos conosco esse estudo, porque ele é muito importante. Sejamos livres. E para isso, nós temos que ter bastante consciência de nós, onde estamos e por que estamos aqui. Um abraço, até o nosso próximo estudo.